Opa, vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje vamos fazer mais uma live, começando mais uma live. Hoje vamos fazer no formato horizontal, espero que fique confortável para vocês, porque hoje nós temos dois convidados. Eu também deixo me acostumar aqui para saber para onde é que eu olho. Já estamos ao vivo. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando, boa noite para quem está nos acompanhando já há algum tempo. Deixa eu ver aqui. Tá, perfeito. É que a mensagem aparece aqui na outra posição. Bom, vamos lá. Então, boa noite. Muito obrigado por estarem nos acompanhando. Estamos iniciando mais uma live. Tá? Opa, boa noite, as pessoas estão chegando, oi. Opa, isso. E quem está chegando, pessoal, vai me fazendo um favorzinho, vai verificando como é que tá o som, se o som está saindo bem, tá? E vai me dando um retorno, por favor. Sejam bem-vindos. Oi, Carmen! Oi, boa noite, tudo bom, querida? Tudo bom? Pois bem, hoje vamos para mais uma live, né, trazendo temas relacionados à hipnose, tá? E hoje eu tenho dois convidados, né, um casal que trabalha com hipnose, como hipnoterapeutas, a Adriana Mota e o Eduardo Mota. Eles já atuam há algum tempo com sim, eu estou de lado. Eu estou de lado. Bom, pera lá, deixa eu... parece que a câmera de vocês não está ajustando. Então, deixa eu ver aqui. Pera lá. Pronto. Ok. Oi, João. Boa noite, João. Boa noite, Carmen. Boa noite, Jane. Olha o Franklin também. Opa, só gente boa chegando aí. Muito bem. É que o Eduardo pediu para fazermos com o celular virado, mas parece que não funciona muito legal, não. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Então, só esperando o Eduardo e... vai mandando coração que a gente gosta. Vai mandando coração que a gente gosta. O som tá bom, pessoal? Agora, tá bom, Carmen. Vamos ver como é que vai ficar, né? Que são dois, daqui é só um, de lá são dois. Vamos ver como é que eles vão se apertar lá. Então, gente, boa noite, muito obrigado. Então, tá fazendo mais uma live. Semana passada, eu fiz uma live bem legal com o Maicon Dalgier, né? O Maicon, ele é hipnoterapeuta, é coach, e ele tem um trabalho sensacional de treinamento mental para jogadores de pôquer. Olha só que coisa interessante. Ele trouxe assim, umas referências, trouxe umas informações sobre o pôquer que eu nem tinha ideia. Tá? Foi muito boa. Essa live está gravada, está gravada lá no meu perfil, tá? E mês passado, hoje, com a Adriana e com o Eduardo, e semana que vem já tem mais uma live marcada. Espera lá, deixa eu ver aqui se eu... Opa, pronto, já mandei o convite aqui, eles devem entrar. Ok, vamos ver como é que vai funcionar. Opa! Entraram. Opa, quanto tempo! Fala, Edu, Adriana. Ficou certinho aí, né? Deu tudo certo aí pra vocês? Tá tudo ok? Tá bom. Ótimo. Então. Ótimo. Então, tô dando aqui as boas-vindas. Tudo bom, querido, tudo bom. Prazer revê-los, né? Fazia um tempinho que a gente não se via, né? Acho que desde aquele dia lá na Praça Batista Campos, né? Que a gente se reuniu para fazer
fazer a hipnose na praça. Olha, o Sarmento entrou também. Olha aí, tá chegando gente boa aí, gente. Bom, pessoal, boa noite de novo para quem chegou. Boa noite, Adriana. Boa noite, Edu. Né? O objetivo dessas lives é trazer profissionais de várias áreas, mas também trazer profissionais de hipnose, principalmente, apresentando situações diferentes, né? Eu estava falando agora que na semana passada veio o Maicon Dalgier, que usa a hipnose associada à inteligência emocional, a ferramentas de coach, PNL, para fazer o treinamento mental de jogadores de pôquer, né? Então, uma coisa assim bem diferente, inédita, né? E agora a Adriana e o Eduardo para falar um pouco sobre casos clínicos, né? Que já atuam há algum tempo, há mais tempo do que eu, né? Eu conheci muito da hipnose através dos dois, né? Do treinamento que eu fiz com o Eduardo e depois com o curso do Alberto, né? Que vocês trouxeram para Belém. Mas é isso, já falei bastante. Se apresentem um pouco e falem um pouco do trabalho de vocês e depois eu tenho umas perguntas aqui para a gente desenvolver. Se apresentem, por favor. Bem, eu sou o Eduardo Mota, né? Eu trabalho com hipnose já tem um tempo, já até parei de contar os anos aí, mas eu acho que o mais interessante é dizer que já tive uma oportunidade de atender uma variedade grande de casos para ir até moldando um pouco o que é aquilo que eu mais gosto de acabar trabalhando com hipnose ou não. Então, assim, eu teria vários casos, até na proposta da sua live, de assuntos para falar, mas a gente pensou em alguns, né, que seriam mais diferentes do comum, porque acredito que todo mundo que trabalha com hipnose acaba pegando sempre ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então a gente selecionou algumas coisas aqui, pelo menos um caso meu e um dela, que são bem diferentes do que é comum de ver. Então, assim, eu venho trabalhando com atendimento de hipnose. Eu aproveito para desejar que tu falasse para a gente se apresentar, dizendo assim, né, a nossa experiência. Eu, sempre que posso, uno hipnose com acupuntura, que é um outro ramo que eu gosto muito, por eu trabalhar com acupuntura, ter feito pós em acupuntura, já que eu sou da área de saúde, sou biomédico, fiz a pós, então eu gosto de mesclar essas abordagens na terapia para qualquer pessoa. Claro que eu só uso quando eu vejo que é interessante fazer essa união ou usar mais um método ou outro. É isso. Eu me chamo Adriana Mota, né? Também eu já atendi casos variados e é bom porque é uma experiência cada vez a gente tem uma experiência, a experiência aumenta, né? E é interessante porque a gente, por fazer também vários cursos, a gente aprende várias técnicas e vai adaptando conforme o caso do cliente, né? E eu tenho muita gratidão por esse serviço, eu gosto muito mesmo, amo o que eu faço, amo ajudar as pessoas, eu fico muito grata quando eles ficam bem, assim, que dá resultado, né? Fico muito grata por isso. Eu queria saber se o áudio da gente está saindo direitinho, porque tem muito barulho aqui em volta. Não sei se o áudio está dando para entender. Tem uma interferênciazinha, tem um som de fundo que dá para a gente perceber. Adriana, enquanto o Eduardo vai tentar resolver, conta um pouquinho como foi a chegada de vocês, ou como vocês chegaram à hipnose, ou como a hipnose chegou até vocês. Eu nem imaginava em fazer hipnose até eu ver o Eduardo fazendo. Primeiramente, até comigo, né? Foi uma experiência dele também na prática. Todos nós precisamos de um relaxamento, de uma terapia. A gente sempre tem uma vida muito corrida, né? Então, não estamos doentes nem nada. Aqui precisamos mesmo aquele momento de relaxamento e, às vezes, uma pessoa ajudando é muito bom. Quando eu vi que isso fazia muito bem, eu achei isso muito bonito e achei isso muito legal mesmo. E achei que isso poderia também ajudar muitas pessoas, que eu gosto de fazer, e eu falei, se não bora fazer, trabalhar junto, até porque nós trabalhávamos com trabalhos diferentes, né? Então vamos trabalhar juntos nisso.
quando nós começamos a trabalhar juntos, a gente meio que separou tipos de casos para cada um, né? Pra gente ficar assim, se aparecer um caso desse tipo, você pega, se aparecer um nessa linha, eu pego. Então a gente fez essa separação. Mas tu perguntaste, né? Ela falou que começou vendo que eu trabalhando com isso tinha resultados. E aí eu comecei com... Como foi que você começou? Pois é. Isso. Quando eu comecei, na verdade, primeiro eu comecei a fazer atendimento com acupuntura, logo depois que eu fiz a pós de acupuntura que teve aqui em Belém. Era pelo CBS, que era uma instituição que trabalhava com formações de pós-graduação em acupuntura. Então, com isso, eu tive a abertura de fazer um consultório e ter atendimento. Não foi aí que eu comecei a hipnose, mas aí eu comecei a acupuntura e comecei a ter essa prática de atender e comecei a gostar muito disso. Aí, depois de um tempo, eu já quis conhecer a hipnose. Eu tinha a intenção inicial mesmo para juntar com apresentações de mágica, que eu também trabalho com algumas apresentações com mágica e tal. E eu fiz o primeiro curso que eu fiz, ele era voltado só para a clínica, o primeiro curso de hipnose que eu fiz. Não era um curso muito bom, era um curso muito antigo, inclusive o patrão do curso já até morreu. Eu não queria nem falar sobre esse curso específico, mas é um curso que era voltado para a clínica. E apesar dele não ter sido muito bom, ele colocou uma sementinha dentro de mim para trabalhar com clínica, entendeu? Da hipnose. Legal. E aí eu fui fazer um curso com a intenção de ver ela para aplicar em palco e acabei vindo a parte clínica. Como o primeiro curso me deu esse contato, eu achei legal, depois eu fui procurar outros cursos e comecei a atender bem melhor depois que fiz um curso de hipnose que era voltado, na verdade, para entretenimento. O que eu falei parece que não fez sentido nenhum, porque se inverteu, né? O curso que eu fui fazer, querendo saber para entretenimento, era um de clínica. E o curso que me estimulou para depois trabalhar com segurança na clínica era um que era para entretenimento. Isso é bem interessante. Eu vou falar que o primeiro curso foi o curso do Cruzeiro. O segundo curso foi o do Sean Michael Andrews, que trabalha muito com entretenimento. Só que aí eu já estava com uma base boa para a clínica. E daí eu fui fazendo uma série de cursos. Todos eles mais com o pessoal que veio da Europa pela formação da High Brains, que foi lá montada pelo Alberto Denisla. Então eu tive a oportunidade de fazer todos os cursos oferecidos pela High Brains com os profissionais lá da Europa, todinhos que vieram, e isso me deu uma base muito grande. Apesar de que quando eles vieram eu já estava atendendo. Legal, bacana. Eu fui acompanhando os cursos, me aperfeiçoando também. Aí ela fez e gostando cada vez mais também da hipnose. Bacana. E aí, quais foram os casos diferentes ou interessantes que vocês trouxeram para a gente aí? Para a gente conhecer, para as pessoas conhecerem mais. Até eu também, né? Tem coisas que eu ainda não atendi e fico muito curioso. A gente queria começar falando de um caso que a gente não conhecia na época que foi atender, por isso para a gente foi uma novidade. Eu não sei se é muito comum por aí, mas até quando a gente pesquisou na internet parece que não é uma coisa tão comum, que é a misofonia. O que é a misofonia? É um caso, basicamente, resumindo assim, é um caso onde a pessoa tem sensibilidade a sons. Mas é uma sensibilidade que provoca um efeito psicossomático grande na pessoa. Tem um som constante ali irritando. Ela tem alterações de humor e ela se incomoda muito com o som, a ponto dela ficar ou acuada ou em desespero, entendeu? E são coisas assim, por exemplo, em algumas situações é o gotejar da água da torneira. Pode ser um cachorro latindo, pode ser... A mastigação da pessoa do lado. Pode ser a mastigação da pessoa do lado, entendeu? Caramba. E isso acaba sendo um caso que gera... as pessoas que têm a misofonia, elas acabam tendo oscilações de humor constantes durante o dia, porque elas vivem incomodadas com qualquer barulho que seja, né?
Eu me lembro, teve um caso aqui que a gente atendeu, na verdade a Adriana atendeu primeiro, e daí eu não sei porque depois ela não pôde atender, e eu peguei o mesmo caso, era o mesmo paciente, mas eu me lembro que no dia que eu fui atender esse paciente, foi um dia que, por coincidência, o problema dele era esse problema de sonhos, por coincidência estava tendo também uma obra perto do consultório, e estava lá aquela martelada constante. E eu fiquei preocupado, eu falei, pô, eu acho que isso aí vai ser complicado. Se eu visse que não dava para atender, eu ia deixar para outro dia. Mas ele entrou, a gente conversou, ela já tinha feito um pré-contato com ele, ela já tinha explicado o funcionamento da hipnose, como a mente funciona. Então ele já estava muito aberto à terapia, ela tinha feito inclusive nele a sessão. E daí eu fui fazer uma segunda sessão, já sabendo como era esse contato. Foi um caso que a gente acabou mesclando, eu e ela, porque ela não pôde atender e ele queria ser atendido, foi uma coisa assim. Uhum. E daí eu fui atender com essa situação da martelada lá na parede. E, para minha surpresa, quando ele já estava lá no transe e começou lá, pá, 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 as marteladas, ele nem se incomodou, ele nem pestaneou, ele estava naquele aprofundamento cada vez maior, inclusive com os sons acontecendo. Sabe que durante uma parte do processo hipnótico, a gente pode fazer com que a pessoa, seja com a nossa voz, com sons que ela escuta em volta, tudo pode ser utilizado para enfatizar cada vez mais o relaxamento. E isso funcionou perfeitamente bem nele. Esse caso que ela atendeu, depois eu peguei e a gente viu esses acontecimentos. Esse era um rapaz jovem, eu não vou lembrar a idade dele agora, tu te lembras? Não. Mas ele tinha, assim, em volta dos 30 anos. O que aconteceu com ele é que depois dessa sessão, ele tinha declarado uma melhora e, por algum motivo particular dele lá, ele depois já não voltou mais no consultório. Não foi um caso que a gente acompanhou até o final, entendeu? Uhum. Inclusive, se por acaso esse rapaz estiver nos escutando, ele podia dar um retorno pra gente. Seria bom. Porque realmente, às vezes, tem muitas coisas que acabam fazendo a pessoa deixar a terapia. E às vezes é questões particulares dela mesmo. Teve uma vez uma cliente que eu tive, só mudando um pouquinho de assunto aqui, que ela sumiu um tempo. Aí quando eu consegui falar com ela de novo, ela me falou que ela tinha sido roubada, tinha perdido tudinho, tinha perdido o contato e estava reestruturando a vida. Ela só foi me procurar, era uns 4 meses depois, para dar continuidade, porque ela teve que reestruturar algumas coisas desse assalto que ela sofreu. Tem coisas que acontecem, né, que fogem aí às vontades da gente, do próprio paciente. E tem casos também que a pessoa pensa que já está bom, assim, que talvez não seja, já deu uma melhora rápida. E acho que não é mais necessário fazer um acompanhamento, uma terapia, né? Agora, quando acontece isso, de um certo ponto, às vezes é bom. Porque como a gente sabe que a hipnose vai trabalhar muito a crença, se essa pessoa tem a crença que ela ficou boa com aquilo ali, aí ela simplesmente some às vezes, né? Tem isso. Mas é legal quando já ajuda a resolver, né? Mas é legal quando a pessoa dá um retorno pra gente. Eu tenho uma estratégia que eu acho que eu já falei em alguma live, talvez até contigo, que eu tenho para ter esse retorno. É porque, casualmente, esse paciente não me deu esse retorno. Mas antes de eu falar dessa estratégia, eu queria que a Adriana falasse de um caso que ela atendeu em Portugal, que não é um caso comum. Ele lembra esse caso de misofonia, mas não é misofonia. Até ele chegou comigo dizendo que ele já tinha passado por vários médicos e não sabia o que ele tinha. Eu quero que a senhora me trate. Quero ver que a senhora resolve a minha situação. Ele é meio agoniadinho. Na verdade, o que ele tem? Ele disse, quando eu durmo, eu faço muito barulho com a boca. E eu não sei, eu não consigo controlar, não sei como eu faço isso. Eu só sei que eu gravo no celular o som, aí eu deixo gravando no celular. E no outro dia eu vejo quantas vezes eu fiz esse barulho. Na verdade, ele foi se preocupar mais porque ele tinha uma namorada, a namorada até deixou de dormir na casa dele por causa disso. Mas não era um ronco. Não era um ronco. Mas não era um ronco, era tipo um estalo. Era um barulho, como se ele estivesse mastigando alguma coisa, assim. Era um barulho assim que ele fazia e ele gravava. Enquanto ele parava, aí de repente fazia, aí acalmava, de repente fazia.
E ele tinha passado por vários exames e não tinha acontecido nada. E falaram que, olha, isso é emocional seu. Como ele tinha uma vida muito estressante, ele trabalhava em supermercado, era menina de 28 anos, trabalhava em supermercado, só chegava à noite em casa, ele morava só. E o relacionamento dele começou a não dar muito certo, e isso incomodava a namorada também, ele estava incomodado com isso. Então, como eu vi que a vida dele era muito agitada, eu vi o jeito dele falar é muito ansioso, então eu acho que ele não relaxava nem para dormir. Caramba. Então, eu trabalhei num relaxamento bem profundo nele, num relaxamento da musculatura, da mandíbula, e toda a musculatura do rosto. Sempre nós, claro, a gente tem o respeito com o paciente de não ficar divulgando nem nomes, nem histórias, assim, né? Porque o paciente pede um sigilo para muitas coisas. Mas, assim, casualmente, como a gente é casado, ela atende, eu atendo, a gente troca ideias sobre algumas coisas. Isso. E a conclusão numa conversa, depois de fazer uma boa anamnese com esse paciente dela, é que ele podia ser tratado como se fosse um caso de bruxismo, sabe? Sabe o bruxismo que a pessoa fica rangindo os dentes? Só que ele não fazia o ranger dos dentes. Já teve. Também já tivemos. E, então, pois é, tipo um caso de bruxismo. Só que o curioso é algo diferente. Em vez de ele ranger os dentes, ele produzia um barulho, tipo... eu acredito que era isso. Então, assim, não é uma coisa tão diferente, mas eu acho que tratando assim... E daí, como foi a Adriana que acompanhou, eu não sei dizer. Ela sabe dizer mais o que aconteceu. Pois então eu até bem curiosa pela situação dele, porque foi um caso também que eu nunca tinha visto, né? E eu procurei logo na primeira consulta. Eu disse, bem, nós vamos fazer uma sessão por semana, mas ele trabalhava e eu já estava perto já de voltar para o Brasil. Não poderia nem fazer muitas sessões com ele. Nós vamos fazer nessa semana, na outra, e vamos ver como é que dá. Aí eu fiz um relaxamento bem profundo nele, porque ele estava estressado, e fiz uma simulação da ida para dormir, do horário dele de dormir, dando na cama, escutando música, um som de relaxamento, e nisso a musculatura do rosto vai relaxando, do corpo e tudo mais. E eu fiz um relaxamento bem profundo nele e trabalhei bacana. Esse caso, bem. Você não chegou a fazer regressão nele? Não cheguei a fazer regressão. E então fizemos, me durou assim mais de 2 horas a sessão dele, porque eu vi com ansiedade, ele tinha bastante ansiedade, eu tinha que trabalhar primeiramente muito o relaxamento com ele. Até porque ele não foi tão fácil, ele não conhecia hipnose, ele nunca tinha ouvido falar, tive que conversar bastante, e para o relaxamento, para ele se entregar, se permitir no relaxamento, demorou um pouquinho. Mas ele se permitiu depois de um tempo e deu certo. Era uma experiência assim que eu estava até curiosa para saber o resultado. No outro dia de manhã cedo ele me falou que ele gravou e só tinha feito barulho 2 vezes na noite. Isso ele tinha mais de 20 vezes. Já reduzido para 2 vezes. Ele não acredita, porque eles tinham indicado ele para um psiquiatra, porque era problema emocional, ele não queria tomar medicamento. E ele me agradeceu bastante, então... E disse que estava super bem, que dormiu super bem. Ele escutou um som de relaxamento antes de dormir e ficou, né, num relaxamento bom e conseguiu dormir tranquilamente, com a musculatura relaxada e deu tudo certo. Na outra semana foi feita mais uma sessão. Ele já se permitiu melhor, né? E ele tinha passado até por uma situação de trabalho, foquei na questão do trabalho dele, para não faltar o estresse, né? Que ele estava bem, mas tinha acontecido um problema de trabalho. Trabalhei de novo a ansiedade e deu certo. Só que na terceira semana já estava perto da viagem, já vim. E ele não poderia ir por causa de trabalho, ele trabalha o dia inteiro. Então, ele disse que ia procurar um terapeuta lá pela cidade. Tinha até o consultório lá do... Qual é o nome dele? É o Alberto... O Alberto Lopes. O Alberto Lopes. Eu tinha um que eu conheço, é o Alberto Lopes. Olha, ele veio até ministrar curso aqui em Belém, eu acho. Sim, ele tem um consultório no Porto, perto da onde nós estávamos, além de outros consultórios em outras regiões de Portugal. Eu indiquei o Alberto Lopes e tinha um outro colega da Omni,
que se consultou comigo, que ele gosta de fazer, ele procurou a gente, me procurou para fazer terapia, porque ele gosta de fazer terapia com o pessoal da Omni, apesar dele ser terapeuta, só que ele atende em uma outra cidade. Nós temos cadastro na Omni, quando a gente foi para lá, a gente mudou, né, o endereço e o número de telefone. E daí procuraram a gente buscando informação na internet. E daí a gente atendeu pessoas lá. Deu para atender várias pessoas porque a gente conseguiu construir dentro da casa que a gente estava um espaço para atendimento. Então deu para fazer isso. Foi bem interessante. Eu acho interessante esse caso que ela citou também, porque tem muita gente que pensa que na terapia você tem que fazer regressão e tal. Na verdade, não é uma receita de bolo, não é uma coisa pronta. Ela sentiu que esse paciente não precisava e teve resultados positivos com ele em uma ali, 2 sessões, e até ter uma continuidade. Talvez ela fizesse regressão em momentos futuros, mas ele já teve uma melhora significativa sem precisar fazer a regressão. Isso é uma coisa que eu acho interessante a gente colocar para aquelas pessoas que querem fazer curso e acham que a regressão é a alma do curso. Quando na verdade não, é uma série de fatos, abordagem, uma boa anamnese, muitas coisas aí são importantes. Acho que a prática que vai dando a tua experiência, os cursos vão dando experiências para a gente renovar a técnica e a gente vê que a cada caso que nós pegamos, a gente tem uma experiência nova e com o conhecimento que a gente tem de técnicas diferentes, a gente aplica conforme o paciente, é assim que é. E tem mais um caso que a gente queria falar, mas antes de falar dele, é saber se queres perguntar alguma coisa específica do que a gente está falando. Eu queria só explicar para o pessoal que está assistindo, né? É que vocês são de Belém, né, estão em Belém hoje, né, mas estavam em Portugal porque estão estudando lá, né? Estão fazendo doutorado, não é isso? Na verdade eu estou fazendo doutorado na área de meio ambiente, que não tem a ver, mas a gente sempre procura fazer atendimento quando pode. A gente tem como fazer atendimento lá, porque o nosso certificado é reconhecido, é da Europa, né? Então, nós podemos atender lá, normalmente. Pois é. E aí, como foi? Lá vocês atenderam mais, só curiosidade, tá? Mais portugueses ou brasileiros? Eu só atendi português. O único brasileiro foi esse colega da Omni que quis uma consulta comigo, que ele disse, uma vez por ano ele faz uma consulta com um terapeuta da Omni. E legal. O mais próximo da casa dele era a gente que estava na internet, lá no site. Eu só me lembro de ter atendido português também. Se eu atendi algum brasileiro e não estou lembrando, foi assim, de forma bem informal, lá na faculdade. Algum colega acho que pediu e eu fiz relaxamento nele, mas não foi um atendimento oficial, assim. Uma diferença também que a gente atendeu lá foi a família, né? Que foi essa é uma coisa que eu queria deixar para falar no final, mas ela já adiantou. É porque é uma ideia que eu ainda não pus em prática. Lá teve porque foi um senhor que nos procurou, aí ele gostou do atendimento da Adriana, daí ele falou, olha, eu queria que a minha esposa também passasse por isso. Daí eu atendi a esposa dele, aí num outro momento a Adriana atendeu a filha dele. E tendo esse atendimento dos 3, que foi de forma individual, eu tive uma ideia que eu ainda não pude pôr em prática, mas eu acho interessante, em algum momento, fazer uma espécie... Eu ainda penso em fazer isso, mas agora porque eu não tive tempo, porque eu estou voltado para outras atividades. Mas a ideia de fazer um atendimento em família, dependendo do caso, eu acho que pode ter uns resultados bem positivos, sabe? Fazendo mesmo um atendimento assim de pai, mãe e filho, e depende do caso. Eu não quero dizer que eu estou achando que deva ser assim. É porque eu vi que tem situações que isso poderia permeabilizar um contato maior, dependendo do problema que eles têm, um contato maior entre eles, para poder solucionar esse problema. Porque a hipnose, ela não é só eu fazer uma limpeza emocional, uma mudança de perspectiva de uma coisa, mas ela também pode auxiliar nessa facilitação, né? Essa facilitação entre os entes familiares. E eu acredito, pelo que a gente viu com essa família que ela está citando, que dá para fazer isso numa situação em grupo, num atendimento em grupo. Não é uma coisa que eu pus em prática ainda, mas é uma ideia que ficou recorrendo na minha cabeça, que seria bom de fazer.
Isso não dispensaria um atendimento individual deles, sabe? Isso não dispensaria um atendimento individual deles. Mas foi uma situação que eu vi que seria bem interessante. Inclusive, fazer essa experiência em grupo com a família, depois que cada um tivesse passado pelo processo hipnótico individualizado. Eu achei interessante, porque realmente foi um caso de família que cada um precisava de uma terapia. E eu acho que no final a gente fez uma diferença para essa família ter uma agregação maior, sabe? Hoje em dia eles fizeram o curso, né? Depois eles foram fazer, parece que eles foram fazer fizeram curso lá em Portugal, não sei quem foi fazer curso lá, eles foram fazer curso, eles quiseram trabalhar agora com isso. Isso. Legal. A gente vê, quando uma coisa começa a mudar a nossa vida, a gente quer quer fazer isso. Isso que tu falaste é interessante, porque estava aqui, ou ainda está na live, a Carmen Cisnando. Carmen Cisnando é especialista em constelação familiar, constelação sistêmica, que é uma técnica que eu conheci em 2012 e eu acho fantástica. Durante 2019, eu atendi no Espaço da Carmen, aí em Belém. E nós chegamos a fazer algumas experiências, juntando hipnose e constelação. Foi muito interessante. Né? Então, eu acho que essa associação para a família, né, de constelação e hipnose, eu tenho certeza que pode dar bons frutos. E com relação a atendimentos, né, de família, eu fiz terapia com um casal, aliás, um casal fez terapia comigo e foi muito interessante, porque eu fazia uma sessão com o marido, né? Uma semana era o marido, outra semana da esposa, outra semana era com os dois. E foi muito interessante, rendeu bons resultados mesmo. Né? Então são situações que vão aparecendo e a gente vai buscando as referências, as técnicas para usar. E nessa, quando a gente pega a criança, quando a gente consulta alguma criança, que às vezes a culpa da criança tem ansiedade, alguma coisa tem a ver com a mãe, com os pais, e que precisam, às vezes, não só de uma orientação, também de uma terapia, né? Exatamente, Eu não costumo atender crianças, mas às vezes que eu atendi pessoas próximas, né, amigos, a pedido e tudo, né, a gente começa com a criança, mas depois tem que chegar no adulto, não tem jeito. É verdade, é verdade. Eu atendi uma criança lá, mas ela tinha 10 anos, que ele adorou a terapia. Por ele fazia todo mês. Eles adoram. É interessante fazer terapia com criança. Tem muitas abordagens diferentes e elas são participativas, elas se envolvem, então é bem legal. Isso. Tem uma pergunta aqui, não sei se vocês podem responder agora ou deixa mais para o final. Como vocês trabalham o enlutado e o que sofreu abuso sexual? Né? Eu, particularmente, nunca tive nenhum desses dois casos. Né? Nem enlutado, nem abuso. Né? Vocês têm alguma referência, alguma experiência? Abuso eu tratei com regressão. Já. Porque a pessoa chega com casos de ansiedade, casos de por exemplo, uma menina que chegou comigo, que ela era muito ansiosa, e ela chegou também no momento depressivo, de querer se cortar com gilete, essas coisas. Mas o dela foi abuso? E o dela foi abuso quando criança, então eu fiz regressão. Nesse caso, eu procuro fazer regressão. Certo. Aí usou a regressão fazendo... Usei a regressão para... No caso, para fazer uma ressignificação, né? No caso... A ressignificação, isso. Isso, ela olhar para aquele evento com um olhar diferente, né? Ela dizia que não sentia mais nada, porque era quando ela era muito criancinha, e que o problema dela hoje era isso, era ansiedade, era depressão, ela tinha, não sei porque ela tinha vontade de se cortar, mas isso... Aí ela, na verdade, ela desenvolveu... Já na adolescência, ela é uma lésbica, entendeu? Ela virou lésbica e a mãe não aceitava, o pai não aceitava, então ela vivia com esse escondido nela. E na regressão... Me lembrei desse caso agora, me lembrei. E também ela já tinha me falado que ela sofreu abuso do padrasto.
Na época, quando era criança, que ela nem tem mais, a mãe já não tinha mais relação com esse homem. Você trabalhou ressignificando, Aí eu né? trabalhei ressignificando. Eu já Bacana, passei que por legal. muitos casos também que foi violência mais com pai alcoólatra, essas coisas eu também procuro. Quando eu tenho um caso assim, mesmo na infância, um caso significativo, como abuso sexual, ou então apanhou muito do pai, que o pai era alcoólatra, chegava brigando, essas coisas, eu procuro ressignificar. Eu acho mais interessante. Basicamente, Bacana. realmente, esses casos, a gente precisa fazer regressão. Eu peguei alguns casos desse, não de abuso, assim, mas não de abuso sexual, mas abuso de autoridade e um pouco de violência, assim, que faz com que a pessoa tenha comportamentos. Eu me lembro que isso apareceu em alguns casos de gagueira, certo? Que eu atendi, Sim, gagueira. de crianças. Isso apareceu. E tiveram alguns outros casos. Eu tive que trabalhar a regressão, eu tive que trabalhar ressignificando tudo isso. Ah, Tá cortando o quê? Teu rosto. Ah, tá. Mas é porque ou fica eu ou tu. Os dois não estão magrinhos para dar esse bem tranquilo. tem que se Aí ela quer que eu apertar. dê os dois. Pois é. Mas agora, o enlutado, foi interessante a pergunta, porque foi um dos primeiros casos que eu peguei. Não foi assim bem no início, mas foi um caso interessante que eu peguei quando eu estava pegando pessoas para atender e não era uma criança, já era uma pessoa mais velha e ela sofria há muito tempo, acho que há mais de 6 meses que o pai tinha falecido e ela não aceitava isso, ela na verdade se fechou no mundo dela. E um dia, assim, eu propus para ela ir lá comigo, encontrei ela casualmente numa situação, ela foi, e parece que a sessão fez uma mudança nela, assim, maravilhosa. O que eu fiz foi regressão, ela até se espantou, porque ela falou assim, eu nem lembrava mais desse carro do meu pai, do cheiro do sítio quando a gente ia, e daí coisas que eram bem mais antigas do que o momento do falecimento do pai dela, né? Ela lembrou de tudo, e daí o principal no luto é fazer você se despedir adequadamente da pessoa. E eu me lembro até que foi emocionante para mim, eu fazer ela ter esse momento na cama, no leito de morte, se despedindo do pai, sabe? Ela foi fantástica, essa menina. A hipnose nela foi fantástica. Ela parece que reviveu aquilo ali e tirou o que ela tinha de peso em cima, sabe? E depois eu já encontrei ela totalmente modificada. E essa foi... Olha, se eu posso dizer que com a hipnose eu tive 100% de um efeito positivo e que é muito bom trabalhar, eu diria que é o luto. Olha, bacana. Assim, regressão não é a regressão, é o luto. Trabalhar o luto com hipnose. Não é a regressão, é o processo todo que eu fiz. Eu não estou enfatizando a regressão, eu só estou dizendo que eu fiz a regressão para esse caso, assim como faço para abusos, sejam eles sexuais ou não. Eu acho interessante ressignificar isso. E quando a pessoa é uma paciente perfeita, que nem essa que eu trabalhei o caso, que eu não posso dizer nomes nem nada, né, claro, mas eu sei que eu fiz uma diferença para essa menina depois ter uma mudança muito boa, sabe, na vida dela. Legal, bacana. Foi bem legal essa pergunta, foi bem legal. Porque me fez lembrar desse atendimento. E aí tu falaste que tinha mais um caso para vocês contarem. Isso, eu tinha mais um caso para falar, que é o seguinte, é uma paciente que eu atendi ela, eu fiz várias sessões, ela se tornou minha paciente de acupuntura, primeiro, só que depois eu vi que ia ser melhor fazer associado com a hipnose, e a hipnose fez diferença nos atendimentos. É uma paciente que ela tem um problema neurológico. Por volta dos 34 anos, ela começou a apresentar uma contração no rosto, que ela fazia assim. Aí, tipo, do nada, em momentos do dia, metade do rosto dela contraía. Tipo assim, a partir dos 35. Aí, com 40, agravou. Depois, ela percebeu que toda vez ela se estressava, aí o rosto dela ficava mais tenso. E já nem contraía, ficava tenso assim um tempo, aí relaxava. Isso começou a despertar nela um mal-estar, porque ela estava na rua, ela se estressava, daí ela ficava assim na rua, entendeu?
E daí isso começou a gerar incômodo para ela, até para ela sair de casa era difícil. Só que é um problema neurológico que ela tem, já foi detectado pelos médicos, já foi diagnosticado, que é a irrigação de uma região específica lá do córtex dela. Não dá para a gente entrar em detalhes nisso agora. Mas ela tem um problema neurológico que faz isso, só que quando ela fica ansiosa, agrava, a ponto dela ficar com isso aqui teso a maior parte do dia. Caramba. Aí ela me procurou primeiro para acupuntura. E eu fazia acupuntura, né, em pontos específicos, até fazendo um equilíbrio facial nela. Tensionar no lugar que não estava tensionado e relaxar o lugar muito tensionado, para dar um equilíbrio facial. Então trabalhava, né, com a acupuntura nela e percebi na primeira sessão que ela tinha uma ansiedade, ela tinha até um certo medo de agulha. E aí eu comecei, sem ela perceber, primeiro, a fazer assim um relaxamento e tal, dizendo até que é para auxiliar no tratamento. E quando ela estava com as agulhas, eu metia a hipnose no meio para fazer com que os pensamentos... Toma-lhe sugestão. E assim, no início, eu nunca disse para ela que usava isso, porque ela podia talvez ser um pouco contra assim, o uso da hipnose. Mas eu fui explicando para ela aos poucos e ela percebeu que isso fazia diferença. Legal. Entendeu? Até isso eu acho que foi uma coisa que eu, como terapeuta, soube colocar. Bacana. Se eu talvez fosse fazer uma abordagem diferente, dizendo para ela, ou você faz desse jeito, ou não vai ter resultado, não sei o quê, talvez eu fosse gerar uma barreira maior de abertura dela para ter aquele atendimento, sabe? Eu fiz com ela, eu acho que aí um acompanhamento. Parou aí? Tá me escutando? Parece que parou aí. Não, tô escutando. Então, parece que durante os 3 ou 4 meses eu atendi ela de 15 em 15 dias, sempre fazendo a aplicação da acupuntura, tanto na face como em pontos do corpo, que a gente sabe que trabalha o relaxamento. E durante aquela aplicação que ela estava, eu deixava ela na poltrona, que eu fazia a terapia nas pessoas lá no consultório, colocava as agulhas e ali eu começava numa conversa, ela me escutando, com os olhos fechados, e daí ia gerando todo um relaxamento, toda uma adequação que chegou a passar um intervalo de uma sessão para outra, onde ela disse que não teve nenhuma contração muscular. Bacana. E eu achei aquilo bacana, porque foi o autocontrole que ela desenvolveu com as sessões. Com certeza, as agulhas de acupuntura associaram ali também um reforço local, né? Mas ela é um caso... Depois, assim, de alguns meses, ela não pôde estar fazendo mais a terapia, ela parou. Depois ela até me procurou dizendo que ia querer mais sessões, só que ela, por motivos particulares dela, também não pôde ir, que depois a gente conversou. Agora, sim, ela é uma pessoa que eu sei que eu ajudei a diminuir as contrações, melhorei a qualidade de vida para ela em algumas coisas, até ela se sentia melhor de sair já na rua. Ela já não ficava fazendo aquela contração, então ela ficou muito bem com isso. Mas, fatalmente, para pessoas que não têm esse problema neurológico, a irritação vai e vem. Como eu, você, a Adriana. Agora, para ela, o efeito disso voltar pode desencadear todo o processo de novo muscular, né? E eu sei que, fatalmente, isso aconteceria com ela de novo. Eu nunca disse para ela que ia voltar, mas eu tenho certeza. Porque o que ela tem não é... Ela tem uma alteração... realmente no córtex que dispara o início das contrações. Então ela é um caso que, pelo que eu pude ver em alguns momentos, para ela zerar totalmente, pro resto da vida dela, eu acho que era ou um processo cirúrgico ou algo bem invasivo, sabe? Mas era um caso curioso, que às vezes as pessoas já metem na cabeça assim, eu queria falar isso nessa live, porque tem pessoas que atendem que já pensam assim, só tá a gente na live pelo jeito, né? Mas eu acho interessante, Riceles, que o que acontece é o seguinte, algumas pessoas pensam, essa pessoa ela tem uma alteração física nela, essa alteração física vai fazer com que não seja mais, com que não vá surtir efeito da hipnose. Cara, sempre tem um motivo para você associar a hipnose ali que seja produtivo para a pessoa.
Se não for essa questão, por exemplo, essa minha paciente é uma que eu acho que muitos terapeutas iam deixar logo de eu não vou conseguir resultado com essa mulher, ela tem um problema neurológico. Mas não, você consegue. Tem gente que diz assim, tem certos casos que podem dar gagueira, que não é uma questão emocional, mas uma alteração física. Mas uma coisa está associada com a outra. Se a pessoa já gaguejou na frente de outros, ela vai ter ali um lado emocional que dá um peso para gaguejar mais. E a hipnose, ela consegue ajudar e auxiliar nesses momentos. Entendeu? Então eu queria deixar claro isso porque eu acho que são casos. Esse último caso que eu falei é um que ajuda a gente a pensar que a gente sempre pode trazer benefício para o nosso cliente. Agora também deixando claro, né? Deixando claro também que é uma parte do processo, né? É uma parte do processo. Isso. Eu já tive pessoas que me procuraram, principalmente essa questão de crises de ansiedade, dizendo, eu quero eliminar o remédio. Né? Eu digo, não, você pode eliminar o remédio, agora não sou eu que vou eliminar e também não é você. Então, o seu médico vai te acompanhar, o seu psiquiatra vai te acompanhar, sabendo que você está fazendo esse processo para paulatinamente fazer essa diminuição e depois a retirada do remédio. E também já tive casos de dizer assim, olha, tem que considerar, por exemplo, no caso dessa tua cliente, né? Já tive cliente para dizer assim, olha, pode ser que você tenha que tomar remédio para o resto da vida. E não tem problema nisso, né? Sabendo fazer adequadamente, você não vai ficar viciado, não vai, né? E a pessoa, depois daquilo, ficar de boa, assim, achar que... Porque tem essa ideia, né? Eu vou tomar remédio, vou ficar viciado, não vou mais conseguir viver sem aquilo. Consegue sim, e consegue viver bem tomando a medicação. Se tiver que tomar, que toma. Por exemplo, pessoas que têm, por exemplo, esquizofrenia, tem que ficar tomando a medicação. Né? Sim. Então não tem jeito. Sim. Né? Então é bacana esclarecer isso para o cliente também, né? Porque tem o cliente que acha que é a gente que vai dar vai trazer a varinha de condão, né? Ver a Adriana assim, toda com cara de fadinha. Fadinha, vem cá. Tem clientes que a gente tem que conversar muito. Tem clientes que essa conversa, às vezes, ela é tão importante ou mais do que o processo terapêutico em si de fazer hipnose ali. Porque tem gente que não entende esse básico, esse engajamento. E isso é complicado. Exatamente. Essa conversa ela já faz parte do tratamento, né? Isso. O Franklin parece que colocou aí, Gago dá muito trabalho. Olha, na minha opinião, o Gago dá muito trabalho mesmo. Mas eu vou dizer assim, dá para ter bons resultados com ele, dá. Inclusive, tem uma pessoa gaga que eu atendi que foi maravilhoso. Ele me ajudou a entender outros casos de gagueira. Ele tinha um grupo de gagos no WhatsApp, então ele era atendido por mim, trocava ideia com todo mundo. Quando ele entendeu o processo, que ele melhorou um pouco o jeito dele, mas ele viu assim que ele ainda gaguejava, mas ele melhorou um pouco, entendeu muita coisa. E eu acho que ele passou isso para os outros gagos do grupo. Eu achei bem legal, que foi um aprendizado para mim. Mas eu sou bem justo numa coisa, deixando uma mensagem para o Franklin aí. Como esse caso do luto que eu falei anteriormente, que para mim o luto é a coisa que dá para melhor trabalhar com hipnose para ter um resultado positivo. Infelizmente, eu, Eduardo, casos de gagueira, prefiro passar para um outro profissional. Porque às vezes, talvez eu não tenha o tato para isso, como por exemplo, o meu amigo lá, o Ender Geidner, o Guidini lá de BH, Brasília. que ele diz que... não, BH, ele diz que tem 100% de resultado positivo com gagos. Eu não. Então aí, vai ver que de repente ele tem um tino para essa coisa que... Eu, por exemplo, no caso de gagueira, já passo para a Adriana, que ela já trabalha melhor isso.
Mas realmente é o tipo de caso que eu não deixaria de pegar, dependendo da situação, mas eu sei que é um trabalho que eu vou ter que fazer um engajamento, tanto do paciente, como um engajamento muito maior meu para fazer uma leitura melhor da anamnese desse paciente, sabe? Eu diria que hoje a gente falou dos opostos para mim. O GAGO são os casos mais complicados para mim e a questão da terapia do luto é a que eu acho que eu tenho um protocolo melhor e uma forma minha de trabalhar para dar um resultado mais positivo para a pessoa, sabe? Estou sendo bem honesto, dando esses 2 pontos aí. Não, mas isso é interessante, né? Porque às vezes a gente vê muito, né? Anúncios de hipnoterapia, hipnoterapeuta X, Y, Z, A, B, C, D, trata um monte de coisa, né? E é tudo. Não dá para tratar tudo, né? A gente acaba se alinhando, né, com coisas que são mais afins. Por exemplo, eu já recebi pessoas com problema com drogas, né? Particularmente é um tema que para mim é delicado, né? Não que eu tenha tido experiência próxima, eu nunca tive, acho que ninguém na família com drogas, né? Já tive alcoolismo na minha família, né? Parentes com problema de alcoolismo. Mas essa questão da droga, para mim, eu acho que é muito delicada para mim, né? Mas eu tenho um amigo lá de São Paulo que ele é especialista nisso, ele só trata isso, ele trabalha, ele adora, né? Então, cada um vai no seu nicho, naquilo que você sente mais afim também, né? Eu gosto muito, por exemplo, o que a hipnose funcionou comigo para desenvolvimento pessoal, né? E é isso que eu divulgo muito, né? Divulgo muito. Então, a pessoa usar, entender, usar com ela, entender como é o processo, entender como é o funcionamento e se conhecer mais, a partir daí trabalhar melhor várias situações. Mas cada um vai... Então, já sei que quando aparecer um gago, já sei que é a Adriana que é especialista. É a Adriana que pega. A Adriana que pega o gago. Casos de dependência química, é normalmente ela que pega também. E são casos que eles requerem um cuidado bem minucioso, porque normalmente a gente sabe que a droga, dependendo do tempo que a pessoa tem de uso de substâncias, de abuso de substâncias, ela constrói um cada vez mais número de gatilhos que dificultam a gente fazer uma limpeza e ir fazendo um desmame com essa pessoa aí da droga de abuso. É interessante, mas são casos que também são complicados. E daí, dependendo do profissional, tem gente que já não quer. Eu pegaria, mas a Adriana já tem mais empatia com isso. Mas assim, eu tenho uma ideia de que o primeiro mês tem que ser intenso, a terapia. Acho que o primeiro mês, 2 vezes na semana, a pessoa negocia valor, alguma coisa, 2 vezes na semana. Primeiro mês é intenso, aí depois intercalando, cada uma semana, 15 dias. E assim faz um projeto de uns 4 meses, mais ou menos. E outra coisa, né? Aquele básico. Só pegar o paciente para dependência química que quer ser tratado. Isso é importante. Exatamente. Por isso que o primeiro mês tem que ser intenso, porque recaída é muito fácil. Então tem que ser intenso no primeiro mês. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, não vai, não pode fazer, mas é para dar resultado, tem que ter uma intensidade mesmo no primeiro mês, para poder a pessoa se engajar. Senão é complicado fazer uma vez na semana, cada 15 dias, que dá muito espaço para a pessoa ficar ansiosa. Trabalhar a mente para ocupar com outras coisas. E esse ponto aí do querer, ele é o primordial, né? Porque eu já recebi o caso de um cara, um homem adulto já veio. Na realidade, ele não veio, né? A mulher que trouxe ele porque ela queria que ele parasse de fumar. Então, não funcionou mesmo. Já aconteceu isso também, que trouxe o filho nem olhava para mim. Aí não dá, aí não tem condições.
Aham. Agora, o que a Adriana falou de manter a frequência no primeiro mês, é porque justamente a Uhum. pessoa, digamos que a gente está falando de um caso de abuso de cocaína, por exemplo. Aí Aham. ele chega lá, ele acabou de fazer o uso, ele acabou de fazer, digamos, uso há um dia. Ele ainda está com aquela consciência assim, pô, eu fiz besteira, vou ter que reparar o que eu fiz, não sei o quê. Daí ele vai, aceita, chega lá, aceita a terapia. Na primeira semana, pegar logo 3 sessões é bom, porque ele vai para uma sessão, ele já acha que ele já está meio recuperado, que ele está forte, mas ele está se enganando, porque ele está se preparando para usar de novo. Mas ele está se enganando. E daí, quando mete outra sessão, você vai abordar outros gatilhos e dali você já vai fazendo um emaranhado para ir quebrando cada vez mais a Uhum. vontade errada desse paciente, entendeu? Aham. Eu digo vontade porque isso me faz lembrar um negócio interessante, já que a gente está falando aqui de dependência, né? Tem gente que diz assim, esse cara não tem força de vontade. Não é força de vontade. A força de Uhum. vontade vai fazer ele usar ou não usar de qualquer jeito. Não é força de vontade que a pessoa tem que ter. O fato de ela ser um dependente químico não é porque ela não tem força de vontade. Se ela tiver força de vontade, ela vai usar e pronto. É outra coisa, eu esqueci agora que a gente está falando. É que faz tempo que eu não faço terapia com dependente químico, que eu tem uns termos que a gente usa que é mais. Mas ele não tem força de vontade. A palavra também não é autocontrole. Eu não vou me recordar agora, mas muita gente fala isso. Esse cara não tem força de vontade. Isso está errado. Ele tem força de vontade. É, é a, é a mudança de quebrar um padrão. O que a pessoa tem dificuldade é de sair da linha de conforto. Porque ela Uhum. não usar é sair da linha de conforto para ela. É desconfortável para Entendeu? ela, é perigoso, né? É aquela percepção do sistema automático, né? Que fala o Kahneman, né? É uma percepção de perigo, Uhum. né? Você está saindo do Uhum. conforto. E aí, então, o conforto é onde está a droga, né? Então é muito Isso, intenso isso. isso. Hum. É. E, Então é pessoal, a isso gente que, está na verdade. Pode falar, pode falar. a gente tá aqui há poucos minutos aqui do fim do nosso tempo. Ainda tem uma pergunta aqui do Franklin, né? Vocês respondem essa pergunta e a gente faz o encerramento. Eu gosto de O que terminar antes que fica o o abusador? Instagram, antes que o Tá. Instagram barre a Então, gente. Como é que fica o essa eu abusador vou na deixar. terapia? Como Como fica? fica o abusador na terapia? Ele falou aqui, processos É, adaptativos. No caso da minha paciente, ela não ia ter mais contato com. No caso da minha paciente, ela não teve mais, ela não tinha mais contato com o padrasto, porque já não estava mais com a mãe dela. aham, Os casos que nós comentamos É, aqui, em geral, as pessoas não vão ter contato com o abusador. Mas, falando no caso lá de acontece, né? pessoas que eu peguei que tinham um problema e ainda tinham contato com os pais. O certo seria que a gente fizesse terapia com eles, mas eles são relutantes. É como o Risseles falou no outro momento. Nem todo mundo vai entender quando a gente diz que a terapia deveria ser com os familiares também, nem todo mundo entende isso. Eu, por uhum, acaso, nunca atendi uma pessoa que sofreu abuso e o abusador. Eu sempre uhum, atendi, no caso, a pessoa que teve o abuso. Eu não estou falando de abuso sexual, porque esse caso foi a Adriana que pegou, mas nas outras situações, o abusador eu não cheguei nem a conhecer. uhum, certo. Mas o Ok. interessante seria que ele passasse por um processo terapêutico também. Uhum, perfeito. Pessoal, então a gente está aqui há pouquíssimos minutos. Aqui eu gostaria que vocês aí se deixem. Vocês estão voltando para Portugal para terminar lá, né? E de volta ao Isso. Brasil, quais são os planos? Vamos popotizar o pessoal, vamos hipnotizar o pessoal, volta ao Visões da Sim, a Hipnose, gente tem como é que que tá? colocar a hipnose. Quando eu voltar para o Brasil, depois que eu terminar a parte do estudo lá, eu Uma pretendo clínica, voltar né? para a clínica aqui, recuperar o espaço do meu consultório. E claro, eu Legal. adoro fazer street também. O street ele Street, movimenta street. muito a hipnose no dia a dia para deixar as pessoas conhecendo o processo, tudo. Eu quero fazer Uhum. street, quero fazer tudo de novo. Quando eu voltar, eu vou estar bem ativo aí, tu vai ver só. Vou estar Bom, fazendo legal. live que nem tu e outras coisas mais. Bora, bora!
Pessoal, Adriana, prazer revê-la, né? Eduardo, prazer revê-lo de novo. Agradecer de novo, né? Já falei isso, mas na minha história com a hipnose, vocês são personagens assim relevantes, né? Pelo acolhimento, né? Pelo acolhimento que sempre foi muito legal, nem naquele primeiro treinamento, né, que você deu lá para o pessoal que ia fazer o curso do Alberto. Né, e também durante o curso, foi sensacional. Muito, muito obrigado. Desejo assim, um bom retorno para vocês. Tá? Um bom retorno para Portugal e depois um excelente retorno para o Brasil, né? Para a gente trabalhar. Vai ser muito bacana a gente retomar tudo isso. Né? E agora com vocês. Okay. Eu agradeço o convite para essa live. No início a gente eu estava vendo o negócio da tela, como deixar, acabei não agradecendo no início, mas estou agradecendo agora. Obrigado por esse espaço aí, Riceles. Continue com o trabalho maravilhoso que você está fazendo. Eu agradeço assim, esse respeito que você tem pela gente, saiba que o respeito é recíproco. A gente também admira muito o teu trabalho aí. E a gente vai fazer coisas juntos quando voltar. Mas obrigado mesmo por esse espaço e sucesso. Sucesso aí, continue com seu sucesso, sendo muito bem. Para nós, beijão, beijão, pessoal que assistiu, muito obrigado. Daqui a pouco vai estar lá no IGTV, assistam, curtam, sigam e até a próxima semana que já tem live de novo. Gente, boa noite, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.